Olá a todos! Você já teve aquela sensação de não conseguir se mover, especialmente na hora de relaxar e dormir? Então você sente que não consegue mover o corpo, quer falar com alguém, não consegue. Geralmente as pessoas têm muito medo disso. Bem, isso é a parálise do sono. E é disso que nós vamos falar hoje. Eu sou Ana Laura Trivelato, sou uma das professoras da IAC, Academia Internacional da Consciência, e venho pesquisando os medos desde muitos anos, porque vejo que isso é uma situação que bloqueia muito as pessoas e gera muitas dificuldades. Bem, o que é a parálise do sono? Parálise do sono é esta sensação que acabo de descrever de não conseguir se mover fisicamente. Então a pessoa não consegue mover os olhos, não consegue falar, tem vontade de gritar, sair correndo. Muitas vezes as pessoas têm muito medo disso. Sente como uma sensação extremamente desagradável, sente às vezes presenças e sente às vezes que há como uma ameaça no ambiente. Bem, na verdade, esta não é uma situação nem perigosa, nem patológica, não quer dizer que a pessoa tenha um problema e nem muito menos que há uma maldição ou qualquer coisa do gênero, que às vezes, bem, passa pela cabeça das pessoas, não é? Na verdade, pelos nossos estudos, nós temos visto que todas as pessoas saem do corpo algumas vezes à noite. O corpo não físico se desconecta, acessa a dimensão não física e retorna. Pelo que nós temos pesquisado, a parálise do sono, na verdade, ocorre naquele momento exato em que o corpo não físico está se desconectando. Você não está completamente desconectado e, portanto, não tem aí, nesse momento, não é ainda uma experiência fora do corpo, mas você já está nesse momento da quase desconexão. Pode também ocorrer no momento da volta ao corpo físico. E ele ocorre justamente nesse momento de que você está muito próximo do corpo físico, o corpo não físico próximo do corpo físico. O que faz com que a pessoa tenha a sensação de estar no ambiente, percebe o ambiente normalmente, se sente às vezes consciente daquela situação, se sente presente, mas não consegue mover o corpo porque não tem completa controle do sistema nervoso central, então não consegue fazer os movimentos normais do corpo. Mas, obviamente, como a pessoa está muito perto, a consciência estará no corpo não físico, portanto, está muito próximo do corpo físico. É, muitas vezes isso é um precursor de uma experiência fora do corpo. Pode ocorrer na volta também, mas mais comumente na saída do corpo. E muita gente tem muito medo disso. Então vamos discutir aqui por quê, como ocorre e também quais são as maneiras de lidar com isso. É muito importante compreender de onde vem a nossa dificuldade de lidar com isso, o porquê desse medo, desse desconforto enorme que nós temos. E eu diria que a primeira coisa que se tem que lembrar é que para nós a sensação de estar vivos também é a sensação de estar presente, a sensação de controlar o seu corpo, o que diz, o que faz. Isso tudo ocorre quando nós estamos fora do corpo. Mas naquele momento a sensação que a pessoa tem é de não ter o controle do seu corpo físico, portanto, não ter o controle da situação. Então, dá uma sensação muito ruim de impotência ou de incapacidade ou de estar ali como uma vítima de uma situação que ocorre, mas que você não tem forma de comandar, você não tem uma forma de atuar naquele momento. E isso é muitas vezes o que dá muito medo. Outra situação que ocorre é que muitas pessoas, por não compreender esta situação, pensam que estão morrendo. Natural, porque você não consegue se mover, você está pensando, sente medo, tem outras emoções, mas não consegue se controlar fisicamente. Então, para muitas pessoas, vem a situação de: será que eu já morri? Será que a morte é isso? Será que eu estou morrendo?
o que é que está acontecendo? Então, o medo da morte é um dos medos mais profundos, vamos dizer assim, e enormes que a maioria das pessoas tem. Por isso, muita gente tenta evitar falar de morte. Ninguém gosta de falar sobre isso, porque é um imenso vazio para todos nós. Naturalmente, muita gente sente que a morte é o fim de tudo, né? As pessoas que são mais materialistas ou que pensam que esta realidade física é a realidade, a única realidade existente. E isso é uma das razões pela qual o medo da morte é muito, muito complexo e muito profundo para muita gente. Esse seria um tema para uma outra conversa e muito interessante, porque há muitos estudos sobre isso e que pode ajudar muita gente. Mas, claro, quando você se sente impotente, paralisado, a primeira coisa que vem à cabeça é isso. Outra coisa é que, às vezes, a pessoa percebe que não está respirando, porque fora do corpo, nosso corpo não físico, não necessita da respiração. Então, naturalmente, a pessoa sente que não está respirando, bem, morri. Não é o caso. Essa é, na realidade, uma das primeiras sensações que muita gente tem como um indicativo de que você está fora do corpo. Não quer dizer que morreu e nem nada. Claro, não tem nada a ver. Parálise do sono não leva a nenhum tipo de situação desse gênero. Você não vai morrer por causa disso. Você tem que aprender o porquê ocorre e então poder lidar melhor com a situação. Mas uma outra situação que pode ocorrer também é que a pessoa tem o que nós chamamos de neofobia. Quer dizer, a situação é tão nova, ela é tão desconhecida, ela te põe à frente de coisas tão ah, não familiares que naturalmente a pessoa tem medo. Então não é que ela teve medo porque aquilo realmente oferece alguma ameaça. Ela não tem medo porque racionalmente ela saiba que há um problema ali. Ela tem medo simplesmente porque é um desconhecido. Que não quer dizer que a parálise do sono seja, na realidade, algo negativo, pois não é. É algo, na realidade, extremamente natural. Como eu havia comentado no início, nós estudamos no CDP, Programa de Desenvolvimento da Consciência, que as experiências fora do corpo são naturais. Parece que todas as pessoas saem do corpo todas as noites. Portanto, não fujam da parálise do sono, ela é natural. Aprendam a lidar com ela. Ela é parte da nossa vida, ela é parte dos nossos desafios. Não é necessário que a pessoa provoque a parálise do sono para estar fora do corpo. Isso é bom comentar também, porque algumas pessoas percebem que aquilo muitas vezes precede a experiência fora do corpo, a projeção fora do corpo. Então ela tenta é, é, induzir a parálise do sono. Tampouco é necessário. Ela ocorre naturalmente, algumas pessoas têm mais que outras, algumas pessoas têm isso por uma fase da vida e depois para de ocorrer. Isso é uma coisa natural que todos nós temos. O importante é compreender que não é algo nem perigoso e nem negativo. É que nós temos esse medo do desconhecido, essa neofobia, que então nos faz perceber uma situação nova como perigosa. Ela é nova, desconhecida, não necessariamente perigosa. Então é assim, outra situação que ocorre é que a mídia faz um desserviço em relação a isso. A internet, vídeos, muitas pessoas colocam as suas experiências online e na sua imensa maioria elas são extremamente negativas, horríveis, e dá uma sensação muito ruim qualquer pessoa que leia os relatos. Mas na realidade, isso é porque as pessoas têm medo. Quando nós temos medo, naturalmente isso ocorre, não é? A sua percepção tende a ser mais daquilo que é negativo. E, infelizmente, muito se fala dentro do lado negativo da parálise do sono. Mas em si mesmo a experiência não tem nada de negativo, não tem nada de problemático. Agora, o que ocorre? Vamos pensar juntos. O que ocorre quando a pessoa está se separando do corpo e passa, então, pela parálise do sono? O que ocorre é que, no nosso corpo físico,
nós usamos os nossos sentidos físicos, que não são apenas os 5 sentidos, nós já sabemos disso. De qualquer forma, nós usamos os sentidos daqui do nosso corpo físico. Já quando nós estamos já desconectados fora do corpo, nós usamos outros sentidos. As leis físicas não se aplicam. A nossa maneira de comunicar, atuar, conversar, ver, a forma de você usar o seu corpo não físico, as capacidades ou propriedades do seu corpo não físico são bastante, completamente diferentes das capacidades e das condições do nosso mundo físico. Então, quando a pessoa tenta fazer uma comparação, isso não funciona, porque tudo é diferente. Então, o que ocorre? Quando nós estamos desconectando, eu não estou mais usando as minhas capacidades do corpo físico, eu estou usando as sensações e percepções do meu corpo não físico, que vai muito além das minhas condições físicas. Então, a pessoa tem uma expansão da sua visão, da sua compreensão, e até da sua sensação do seu corpo, porque tem a ver muito mais com as energias. Fora do corpo físico, quando nós temos essa desconexão, tudo é feito de energia. Diferentes tipos de energia, diferentes densidades, características, qualidades. Nós estamos estudando isso, há muito mais que descobrir. Mas, quando você está fora, o que ocorre é que você tem uma percepção ampliada da condição sua. Então, você se vê já de forma diferente. O que pode ocorrer ali é que você pode estar sentindo as próprias energias do seu quarto de dormir. Então, pode ser que apenas a expansão da sua energia, naquele momento da desconexão, naquele exato momento, pode estar gerando essa situação da parálise. E aí você tem medo, porque simplesmente é desconhecido. Pode ser que você sente uma energia, por exemplo, dentro do seu quarto, e você entende como uma energia negativa, entrópica, desorganizada, te faz sentir mal, ansiosa, com mais medo ainda. É como se tivesse assim algo iminente a acontecer e você não sabe o que é. E naturalmente a sensação que as pessoas têm é que é algo negativo que vai acontecer. Isso é o que gera a ansiedade. Então, o que ocorre é que, ótimo, então o que ocorre é que pode ser que seja mesmo negativo. Pode ser que as energias ali tenham essa característica mais negativa, mas pode ser que não. Pode ser que seja apenas o desconhecido. Bem, pode ser que a pessoa está fora e além de sentir o ambiente energético, ela sente uma presença. Pode ser que essa presença seja uma presença muito benéfica, mas por ser desconhecida eu sinto como negativa. Eu já tive situações, por exemplo, dentro desses muitos anos, ensinando o CDP, que eu comentei, né, o Programa de Desenvolvimento da Consciência, em que alunos me contaram experiências em que eles contam ter sentido a parálise do sono e sentir uma presença, mas por todas as características e pelos estudos que eu fiz até então, eu diria que esse é um mentor ou uma consciência mais evoluída, não física. Mas a pessoa de imediato tem a tendência a imaginar que aquilo é negativo, sentir aquilo como negativo simplesmente por ser desconhecido. Mas pode ser que esta consciência, essa presença que a pessoa está sentindo, seja de fato mais entrópica, mais negativa, então faz com que ela sinta pressão, menos espaço, é como se a outra consciência estivesse te ameaçando ou te perseguindo. Então, é assim. Primeira coisa importante a saber: a parálise do sono não vai modificar as energias do seu quarto e nem as energias dessas consciências à sua volta. Ela pode revelar as coisas que já estão aí. Portanto, não é a parálise do sono que está criando a condição. Ela está apenas criando a condição para que você perceba aquilo que já ocorre, ou seja, a sua conexão com essas consciências e tudo mais. Isso é muito importante de compreender. Agora, há pessoas que têm muito medo também, quando percebem essas consciências, de ter ataques extrafísicos.
esse também seria um tópico para uma nova conversa. Se querem ouvir disso, coloquem aí nos comentários e nós falamos disso em outro momento, tá bem? E expandimos. Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, e a boa notícia vem agora, é que há solução para tudo. Ainda que as energias do seu ambiente não sejam as melhores a que você queira, ainda que você tenha conexões com essas consciências que estão muitas vezes cheias de problemas, e é por isso que você sente as energias delas muitas vezes cheia de ansiedade ou incompreensão, vitimização, culpa, sempre mais para o lado negativo, é porque elas sentem dessa forma. Então, a boa notícia é que, primeiro, você não tem que se contaminar com essas energias. Você pode melhorar as energias do seu ambiente, aprendendo a controlar as suas próprias energias e expandindo, emitindo as suas energias para o seu ambiente físico. E desta forma, você vai então como que criar mais liberdade energética para você ali. Quando você se desconecta, você vai se sentir ainda dentro do seu ambiente, como você está aqui fisicamente. Você tem o direito de se sentir bem, você deve se sentir bem dentro do seu ambiente. Há técnicas para isso, não são técnicas complexas, mas elas têm que ser bem aplicadas. Tem que saber os detalhes de como aplicar, como tipo uma fisioterapia, que você tem que aprender a fazer direitinho para que dê o resultado. É a mesma coisa. Então, emitindo as suas energias no seu ambiente de dormir, auxilia que você tenha experiências melhores fora do corpo e que você não tenha essa sensação de energias negativas por perto. Além disso, você pode auxiliar essas consciências. Se há consciências ou presenças negativas que você sente, que te ameaçam ou algo assim, você tem a condição de, primeiro, fazer uma autodefesa energética, de forma que você não seja afetado. Isso tem que ser número 1, porque se você é afetado, já não tem como ajudar a outra consciência. Mas, se você consegue se manter com equilíbrio, você pode, além de estar bem, ajudar a outra consciência. Então, isso tudo pode ser feito através de técnicas energéticas. E isso é uma das principais coisas para saber como lidar com esta situação. A técnica energética te ajuda também, fora do corpo, proteger-se, ajudar aos demais, mas também estar forte. Isto faz preparação. Preparação é o ponto número 2 de como lidar com isso. Por quê? A preparação é muito importante para nós. Nos dá uma sensação de mais confiança, nos dá uma sensação de ter as coisas no seu controle. E isso ajuda muito, porque o que nós pensamos plasma fora do corpo, até certo ponto, né? Isso tem os seus detalhes, tem a sua maneira de ocorrer. Mas a preparação é muito importante. Quando nós estamos preparados, não tem nada que é difícil, não é verdade? E a outra coisa que é importante no como lidar é a informação. Informação é clareza de pensamento, é compreensão, é eliminar a nossa imaginação do processo, pouco a pouco, fazendo uma verificação da realidade. Bem, o que eu tenho é isso, como eu faço é assim. Isso ajuda, primeiro porque você tem as ferramentas, mas também porque nos ajuda com a nossa sensação de autoeficiência. Você sente que é capaz, e isso faz com que você tenha uma propensão de ser mais capaz, compreende? Quanto mais você imagina incapaz, menos, mais propensão a não ser capaz, ou mais probabilidade desta condição ser meio demais para nós. Agora, é muito bom que você consiga, como é que eu vou dizer, superar essa situação. Eu gostaria muitíssimo de poder ajudar. Espero que as informações aqui tenham ajudado com as ideias e com as maneiras de lidar com isso. Há cursos que podem ajudar com a questão energética, fora do corpo, tudo é feito de energia. É necessário, número 1, estar com autodefesa energética em boa forma, entende? Ter como uma boa forma física, uma boa forma energética. Sentir medo não é ser medroso. Você pode sentir medo e ainda assim enfrentar. E quando você enfrenta,
você conquista, você se sente mais forte, vive pleno, sente mais confiança pessoal. E isso faz toda a diferença. Tira todos os obstáculos para que você possa ter as suas experiências transcendentais, explorar, melhorar, evoluir. É isso que eu desejo para todos vocês. Se gostaram do vídeo, gostaram das dicas, ponham curtir e estarei com vocês todos os fins de semana, ou eu ou algum outro professor da IAC, sempre nesse mesmo horário. Espero vê-los de novo. Ponham nos comentários o que acharam e curtam se gostaram. Compartilhem. Obrigada. Nos vemos em breve.